Bom dia, pessoal! Nós somos o grupo 4 e faremos a apresentação da otite média crônica supurativa. Meu nome é Ana Laura e darei a introdução. Essa apresentação tem como objetivo mostrar a realidade de um tipo de perfuração na membrana timpânica, cuja ocorrência é de longa data, com uma drenagem persistente. Ainda serão expostas evidências por meio de casos clínicos reais, com suas respectivas resoluções e por meio de comparações entre esse específico tipo de lesão e a normalidade. A otite média crônica supurativa é definida como a inflamação crônica que fica especificamente na orelha média junto na cavidade mastoide, com um período de pelo menos 6 semanas de duração. Nesta, a mucosa se apresenta frequentemente polipoide com abundante secreção. É fomentada por uma otite média aguda, suscitada por vírus ou bactérias, geralmente derivado de uma complicação do resfriado comum ou alergias, bloqueio da trompa de Eustáquio, lesão no ouvido ou até lesões explosivas. A OMS pode apresentar uma piora no quadro depois de uma infecção no nariz ou na garganta, ou após ter entrado água no ouvido médio através de um orifício ou de uma perfuração, durante alguma atividade, como tomar um banho ou no momento de lazer, por exemplo, na piscina. Como consequência, geralmente esses agravamentos citados resultam em uma secreção indolor de pus, podendo apresentar um forte odor ruim, oriundo do ouvido. Caso os agravamentos sejam persistentes, pode-se originar uma formação de protuberâncias chamadas também de pólipos, os quais se estendem a partir do ouvido médio, atravessam o orifício e chegam ao canal auricular. Parte dos ossículos podem ser destruídos por meio de uma infecção persistente. Os ossos pequenos no ouvido médio que conectam o tímpano ao ouvido interno e encaminham os sons do ouvido externo para o ouvido interno, provocando uma perda de audição condutiva. O som é bloqueado de atingir as suas estruturas sensoriais no ouvido interno. Dentro da etiologia, o principal fator etiológico, por mais simples que possa parecer, é a água. Depois, temos a rinofaringite, que é conhecida comumente como resfriado. Também, outro fator são as infecções, dadas através da tuba auditiva, que ocorram com frequência, provocando alteração anatômica. Um exemplo é a timpanosclerose, esta que é basicamente a união de placas calcificantes que tornam rígido o sistema de condução do som. Se restritas à membrana timpânica, causa pouca ou nenhuma perda auditiva, mas o problema está nela atingir o ouvido médio, em especial a cadeia ossicular, levando a um déficit auditivo considerável. Bom dia, eu sou a Thalissa e eu vou falar sobre as manifestações clínicas. A otorreia intermitente é a drenagem de líquido através da orelha. Ela pode ser serosa, serossanguinolenta ou purulenta, ou seja, há uma grande quantidade de secreção saindo do ouvido. Ela pode ter uma origem devido a uma perfuração timpânica, por um processo infeccioso. Outro fator é a hipocausia, que é a redução de audição, que a pessoa passa a ouvir menos que o habitual. Ela necessita então falar mais alto ou também aumentar o volume das coisas ao seu redor. Essa causa geralmente ela é adquirida com o envelhecimento, pode ser unilateral ou bilateral e tem graus de perda variados pela quantidade de. Essa causa também é adquirida com envelhecimento. Ela pode ser unilateral ou bilateral e tem graus de perdas variados pelas quantidades de dB, que são os décibels. Tem classificação topográfica como condutiva, neurosensorial e mista. Nesse sentido, é visto que um dos meios de se adquirir é via de infecção e traumas que se encaixa na OMS. E por último, o tinnitus, conhecido popularmente como lubido no ouvido. Ele se refere aos ruídos que podem ser escutados em qualquer parte interna dos cérebros, em um ou também nos dois ouvidos. Bom dia, meu nome é Letícia Machado. Qual a atuação fonoaudiológica inicial?
Primeiramente, o paciente deve sinalizar as mudanças percebidas e o desconforto especificamente para que o profissional fonoaudiólogo possa dar início aos exames. Através da metoscopia, irá visualizar a integridade da membrana timpânica, conduto auricular e orelha média. Em casos mais graves, com o reaparecimento constante da infecção, o fonoaudiólogo irá realizar exames de audição e dar orientação sobre a importância da boa manutenção do aparelho auditivo e, em caso da criança estar com a infecção, a orientação deve ser feita aos responsáveis acerca do melhor plano de tratamento. Em caso de risco cirúrgico, a criança deve ser levada imediatamente ao médico otorrinolaringologista. Qual é a sua incidência? Sua incidência é comum em países cuja situação é em desenvolvimento e algumas minorias étnicas ao redor do planeta. Está relacionada a fatores socioeconômicos, é a causa mais comum de déficit auditivo, com propensão para causar complicações intracranianas possivelmente fatais, sendo uma das doenças no ouvido mais comuns de serem acometidas na idade infantil e, dada sua gravidade, gera uma perda auditiva que pode ser desde leve a moderada comum e persistente em crianças e adultos. Tendo em vista os artigos, as más condições de vida, aglomerados populacionais, más condições de higiene e nutrição geram uma predominância na disseminação de otite média crônica supurativa. Uma grande parcela das pessoas que possuem otite média supurativa crônica desenvolve um colesteatoma, o qual definiremos a seguir. Clinicamente denominado otite média crônica, é reconhecido pelo crescimento progressivo de pele de tecido epitelial, como chamam os especialistas, dentro do ouvido em direção ao tímpano. Em outras palavras, a partir do momento que essa massa começa a se formar, sua tendência é continuar se expandindo. Como consequência, as estruturas pertencentes ao ouvido médio são comprimidas e também enzimas que destroem partes dos sistemas que causam inflamações crônicas são produzidas. O colesteatoma pode ser considerado um tumor benigno e tem sua semelhança com esse crescimento sem limites. É indicado uma intervenção cirúrgica com o objetivo de evitar danos severos, tais como perda de audição, destruição dos ossos do ouvido médio, alteração no equilíbrio e da movimentação dos músculos faciais. O colesteatoma é devidamente classificado em dois tipos a depender da sua causa. Quando o indivíduo já nasce com excesso de pele no canal auditivo, dizemos que é congênito e suas razões ainda são desconhecidas. Quando o indivíduo sofre infecções no ouvido que não são tratadas de maneira adequada, temos como resultado uma perfuração ou invaginação, um desdobramento da membrana do tímpano. Alguns dos sintomas são desconforto e dores no ouvido, zumbido, diminuição da capacidade auditiva e entre outros. O tratamento inicialmente prescreve o uso de antibióticos e de limpeza para drenar o ouvido. Em seguida, de acordo com a análise feita no paciente, é indicado a realização de uma cirurgia para remover o cisto, tendo como objetivo principal a retirada de todo o tecido que foi crescendo sem limites no local. Em alguns casos, se faz necessário a reconstrução de partes danificadas no ouvido interno. Por se tratar de um procedimento considerado invasivo, o paciente terá que passar por uma reabilitação auditiva e, quando for preciso, até o uso de aparelhos auditivos. O monitoramento é regular e indispensável, tendo em vista que o colesteatoma pode voltar a crescer. As complicações geralmente estão associadas com a doença ático-antral ou a escamosa com colesteatoma. Entretanto, são descritas complicações secundárias à doença timpanomastoidea, perfurações centrais com granulações isoladas na orelha média e na mastoídea. As complicações são classificadas de maneira ampla, tanto como extracraniana ou intracraniana, enquanto a meningite é uma complicação intracraniana mais comum.
O abscesso da mastoide ocorre nos locais onde há pneumatização do osso temporal e tendo como base o lado afetado. Portanto, nós teremos o clássico abscesso da mastoide em cima do osso mastoide. Deve-se suspeitar de uma complicação intracraniana quando a criança tiver uma história de secreção pelo ouvido. Deve-se suspeitar de uma complicação intracraniana quando a criança tiver uma história de secreção pelo ouvido, com histórico recente e súbito de cefaleia, recusa alimentar, letargia, otalgia, ataxia, vômitos, convulsões ou déficits neurológicos focais. Estas crianças necessitarão de estudo imediato de imagem com TC cerebral contrastada e TC de alta resolução do osso temporal a fim de estabelecer o diagnóstico. É importante destacar que em crianças, esta entidade será considerada separadamente, porque há diferenças na conduta. E eu também vou falar sobre uma pesquisa em crianças de uma escola privada de Nepal. O objetivo dessa pesquisa teve como entrar a prevalência de otite médica crônica supurativa em crianças de escola. Foi um estudo que envolveu 500 crianças escolares com idade de 5 a 15 anos. E os resultados apontaram que o MCS atinge em número maior de crianças particulares, tendo a conclusão que a educação em saúde, estado socioeconômico e instalações de atenção à saúde serão úteis e necessárias para evitar a OMCS em crianças. As complicações intracranianas, apesar da significativa diminuição após o advento dos antibióticos, as complicações intracranianas das otites médias ainda representam uma situação de risco, uma vez que a taxa da mortalidade permanece alta e chega até 36%. E entre essas formas mais comuns estão a meningite, abscesso cerebral, abscesso extradural e tromboflebite do seio lateral. E também o alto índice de suspeição é fundamental para o seu diagnóstico e os diagnósticos precoces. Também é importante identificar os casos atípicos que podem estar mascarados pelos usos de antimicrobianos. Sobre o tratamento e as curiosidades, o médico vai dar o diagnóstico à infecção do ouvido médio crônica com base nos resultados do exame. O tratamento costuma incluir gotas de ouvido com antibióticos e às vezes antibióticos por via oral, inserção de tubos de ouvido ou os dois. As infecções elas também podem ser causadas por infecções do ouvido médio. Geralmente elas são intercaladas em vários episódios, sendo assim criando algo maior depois. Bloqueio das trompas de Eustáquio. Esse é o tubo que conecta o ouvido médio às passagens nasais. Lesões esmagadoras ou penetrantes no ouvido, queimaduras térmicas ou químicas, ou também lesões por explosões. Além disso, aquelas crianças que têm anomalias da cabeça ou da face resultantes de distúrbios cromossômicos, como a síndrome de Down, ou os que têm fenda palatina, têm um maior risco de apresentar infecções do ouvido médio crônico. Quando você tem otite média crônica supurativa, o paciente tem aquela otorreia que não melhora, ele sempre tem otorreia, o ouvido dele sempre está vazando. As perfurações geralmente são amplas, quando você olha na orelha médica a mucosa está espessada, tem pólipos, entendeu? Geralmente os ossículos estão erodidos e é um quadro que dificilmente o paciente melhora, ele sempre vai ter aquela infecção, vai. Nesse caso ela é supurativa, é só pela história você sabe. Se o paciente quase não tem períodos de acalmia, ela não é uma otite média crônica simples, é uma otite média crônica supurativa, tá? Geralmente tem um odor fétido, um cheiro mais forte, você vai ver lá a membrana timpânica, às vezes não dá nem perceber, não é tanta secreção que tem, pólipos na orelha média, entendeu? Então é um quadro muito diferente daquela otite média crônica simples, né? Normalmente a gente precisa de uma tomografia para avaliar a extensão da doença, tem que fazer limpeza, tem que fazer cauterização, antibiótico sistêmico, corticoide oral, para ver se a gente consegue controlar esse processo inflamatório, né? Tratar as comorbidades, principalmente a alergia, e muitas vezes a gente não consegue resolver esse problema e a gente tem que fazer uma cirurgia. Só que nesse caso não adianta eu ir lá e só fechar a membrana timpânica.
toda a orelha média, a mastoide do paciente está com um processo inflamatório, com a mucosa edemaciada. O que a gente precisa fazer é uma tímpanomastoidectomia. Eu vou reconstruir o tímpano dele, mas eu tenho que fazer toda uma limpeza da cavidade mastoide e da orelha média, remover toda essa mucosa doente, tá? E manter a ventilação adequada desse ouvido, senão não adianta, o ouvido ele vai voltar a infeccionar. Então, nesse caso aqui, não adianta fazer uma timpanoplastia, nós precisamos fazer uma tímpanomastoidectomia, tá? Na mastoidectomia a gente tem que limpar toda a cavidade mastoide, a gente broca todo aquele osso doente, tira tudo aquilo lá. Então é uma cirurgia muito maior do que a simplesmente fechar a membrana timpânica, tá bom? Eu tô com o paciente lá que vem no ambulatório com uma orelha úmida, ou seja, o ouvido tá vazando. Nós vamos limpar esse ouvido, vamos cauterizar os pólipos que precisam, vamos pingar gota antibiótica. A orelha continua úmida, vamos limpar, entrar com antibiótico sistêmico. E se a gente não conseguir secar essa orelha, ele vai para a tímpanomastoidectomia. Se eu conseguir secar essa orelha e estabilizar por 3 meses, aí sem vazar e a perfuração ficar bonitinha, aí nós vamos para uma timpanoplastia, tá? A tomografia ajuda muito a gente definir isso também, né? A imagem, para a gente entender a extensão da doença atrás do tímpano.